vocês? Nós estamos mais uma vez no nosso Papo Entre Amigos, hoje para discutirmos o recurso especial número 1783076 do Distrito Federal, no acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão de se ter animais dentro das unidades de apartamentos, nos condomínios, mesmo contra a convenção condominial. Eu sou parcial, na verdade, para falar, porque eu tenho 2 cachorrinhos lindos, Pipoca e Pelúcia, no meu apartamento, como alguns de vocês já conhecem. Segundo lugar, porque eu sou penalista, não sou civilista, estou aqui dentro, no meio, né, abraçada por 2 civilistas maravilhosos, processualistas. E lindamente abraçada, por sinal, né? Sempre com aquele aconchego. Mas assim, gente, eu discordo muito. E por quê? Porque eu concordo com o STJ nesse quesito. Porque nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da função social da propriedade, que está lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. E da onde surgiu esse princípio? Eu acho que é legal a gente falar, né? Até o Código Napoleônico, que foi na França, que foi inclusive inspiração para o nosso Código Civil de 1916, ele falava dessa questão da propriedade, do uso, da fruição, do gozo e da disposição da coisa. E aí, nós tivemos alguns julgados na própria França falando que não é bem assim, que o direito de propriedade ele não é tão absoluto assim. E que a partir do momento em que você usa a sua propriedade com a finalidade exclusiva de prejudicar alguém ou de prejudicar o seu vizinho ou a sociedade, que esse direito ele deve ser limitado. E aí até cito essa questão dos balões de gás na França, né, daquela pessoa que tinha um terreno perto de um outro terreno que era um hangar de balões de gás, que eram usados para transporte. E ele colocou várias lanças no terreno dele para furar os balões. E aí, quando ele foi questionado, ele falou assim, não, mas a propriedade é minha, eu faço na propriedade o que eu quiser. Se eu quiser colocar as lanças ali, elas vão ficar. Isso foi até os tribunais da França e decidiu-se que não. E foi aí que começou a surgir essa questão da função social da propriedade, que é tão importante, inclusive está lá na nossa Constituição Federal e é defendida indiretamente em vários pontos da Constituição. Partindo disso, então, eu acredito o seguinte, que ainda que a convenção, ela é regra dentro do condomínio, ela é lei dentro do condomínio. Mas a partir do momento que ela restringe demais o direito de usar da coisa, principalmente, né? Fruição também, mas principalmente o direito de uso da coisa, ela deve ser limitada. E ela deve ser limitada pelo quê? Pela lei ordinária, se a gente tiver uma regulamentação, mas no caso a gente não tem nenhuma lei que regule isso. Costumes também, se adequando às mudanças sociais e tudo mais, que é pertinente, né, nas questões Sim, todas. e aí que entra a função da jurisprudência, de fazer valer esse princípio constitucional que está acima do Código Civil, inclusive dos artigos que foram citados, né? E assim, por que função social da propriedade? Porque veja, dentro da minha unidade de apartamento, eu tenho essa liberdade de ter um animal ou de ter um filho, porque aí se a gente começa a restringir, foi isso que a gente começou a discutir antes do vídeo, se a gente começa a restringir, a gente pode chegar em alguns absurdos, né? Se a convenção fala que não pode mais criança, você não vai mais poder ter filhos, absurdos, extremos, mas pra gente poder meio que ilustrar. Mesmo porque nós estamos tratando de uma decisão que envolve um de animais e não uma criança. Mas veja, isso também, você falou que podia abrir um precedente perigoso. Eu acho que pode abrir. Mas pode abrir para o lado contrário também, de você começar a restringir demais o direito de propriedade. Mas o fato de você ter uma criança pode, dependendo da hiperatividade, dos problemas que ela pode apresentar, tornar o convívio complexo e por isso que eu sempre falo, gente, meios adequados de resolução de conflitos, de estabelecer uma mediação condominial. Colegas de bancada, você que está assistindo esse vídeo, vejam, é diferente você pegar, por exemplo, num condomínio que tem uma água individualizada e a convenção, a assembleia aprova que o condômino que deixar de arcar com a sua cota condominial vai ter a água cortada.
aí eu acho que fere totalmente, ainda que a convenção, ainda que a Assembleia se vote. Mas Celino, deixa eu só pra expor, terminar de Claro, expor. desculpa. Imagina, não, é que a gente vai Ia ser acalorado de qualquer ia ser jeito, acalorado gente, de todo não jeito, tem, não gente. tem como, é Olha inevitável. aqui, ainda que a Coitado convenção... do editor ou da editora. Como que foi, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor, como que foi a decisão do STJ? Foi no seguinte sentido, ainda que a convenção proíba a criação e guarda dos animais, você tem direito, você que tem aí seu gatinho, seu cachorrinho, seu lagarto, Seu periquito, porquinho sua da cacatua, Índia, enfim, você tem o direito de ter Seu esses animais, desde que eles não firam esses 3 S que eu achei maravilhoso, não sabia do 3 3 S. S. Eu, Eu quando sabia. ensino direito de vizinhança, Segurança, 3 S. Saúde, saúde, segurança segurança e e sossego. sossego. O mundo seria muito melhor se todo mundo lembrasse disso. E ainda eles acrescentaram um H de higiene, né? Então, se essa manutenção desse animal for contra a saúde, sossego, segurança ou higiene, aí é claro que haverá restrição e a restrição será legítima, né? Então, só para colocar isso aqui e para terminar essa questão da função social da propriedade. Isso está na própria decisão, no próprio acórdão do STJ, que o Brasil, olha que coisa interessante, o Brasil é o 4º maior país de animais de estimação, 132 milhões pelo censo do IBGE, e o 2º maior país em relação a cães, gatos e aves. Vejam como isso está incorporado no nosso dia a dia, nas nossas relações, inclusive sociais, e como o homem ele precisa estar num ambiente ecologicamente equilibrado. E muitas vezes, para estar adaptado num ambiente ecologicamente equilibrado, ele precisa estar em contato não só com o verde, com a natureza, mas também com os animais. Até por uma questão de equilíbrio emocional mesmo, né? Nessa sociedade cada vez mais estressante da gente. Tendo eles com você na família ou não, as pessoas vão estar buscando. Eu não tenho animais de estimação, mas adoro os animais e sou perfeitamente, tenho vizinhos que têm, né? Cada um dentro da sua pertinência. E a gente tem que estabelecer esse equilíbrio mesmo, esse convívio é importante. Isso é uma realidade que existe. A gente não pode... Lembrando que o direito caminha com a evolução social. Então, muita norma Ele fica tá sempre um antiquada, passo atrás, a convenção está antiquada, muita coisa. Então, cabe às pessoas buscarem meios para estabelecer novas regras, mudanças para isso. E cada um na sua individualidade, porque a gente tem que pensar a função social não como âmbito privado ou âmbito coletivo, estamos falando de uma questão difusa. É o interesse de todos. Ai, que lindo isso, né? É uma questão Maravilhoso, é um âmbito muito difuso. É difuso, porque Sim, é muito verdade. a gente isso. entra numa questão de um Código Civil que estabelece regras da convenção, a gente entra numa questão da sua individualidade, da sua intimidade, que quem é você para dizer que eu não posso ter animal, sempre faz parte da minha família, né? Aquilo me faz, a convivência me faz bem. Então nós estamos em questões que isso tem que se buscar o equilíbrio, por isso que eu sempre falo da comunicação e do diálogo, e de você ter dentro do seu condomínio meios e caminhos para você buscar essa conscientização para evitar impactar, nem precisaria chegar nesse ponto. Se conversasse com o síndico... Mas na verdade, então, qual é o problema? esse- Qual é a Eu questão? queria te fazer uma pergunta, mas o nosso tempo está O nosso acabando. tempo Então, já vamos lá. Qual é a questão? Interessante que o ministro ele coloca esses 2 pontos. Ele coloca esse ponto que eu abordei, de que a convenção ela deve ser respeitada, ela é a regra de convivência e condomínio, e traz esse contraponto. O próprio ministro, em seu voto, faz esse contraponto, ressaltado aqui pela professora Heloísa. Mas a questão é justamente esse ponto, conversar com o síndico. O dever do síndico é fazer cumprir a convenção, porque se ele não o fizer, ele vai ser responsabilizado pelos demais condôminos. Então, o síndico tem o dever de fazer cumprir a convenção. E aí vem outro e fala, olha, eu quero afastar essa regra da convenção. Mas existem pessoas que buscam essa questão da gestão do conflito. O síndico está lá justamente para buscar esse equilíbrio. Então, se eu não consigo mudar a convenção, eu tenho alguém com uma necessidade pontual, não precisa ir para o judiciário. Leva isso para uma assembleia. E todos os que estão ali, estabelecendo naquele caso concreto, às vezes, mecanismos para tentar adequar. Eu não preciso chegar neste ponto, mas já que chegamos e o debate existe, ok.
Até que essa convenção seja alterada ou que haja uma adaptação. Mas qual que é o grande problema? É a maioria qualificada, Não pode. porque não A é Assembleia não vai fácil poder. mudar Pois uma é. convenção condominial. A Não, porque gente precisa de sabe 2 disso. terços. Precisa de 2 terços. E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, pra fechar. Vocês falaram que o prejudicado, nesse caso, prevalece a convenção e o prejudicado vá até as vias judiciárias se não conseguir, né, mudar lá dentro Claro. a convenção, que é difícil mesmo, a gente Sim. sabe. Para buscar o seu direito. Mas isso não contribui ainda mais para a gente ter aí um judiciário moroso, com processos, não tem mais fileiras de processo, porque agora está tudo sendo digitalizado, né? Mas Mas tudo ali também nos é, cliques, com- né? com Fileira de cliques. Vários processos, muitos processos. Será que se a gente, se essa decisão do STJ não tivesse uma força vinculante ou algo assim, a gente não evitaria de ter ainda mais processos para discutir se pode ter animal ou não dentro do condomínio? Pois é, eu acho que é Rapidinho, ó, 1 justamente... minuto para cada. Eu acho que é justamente neste ponto que eu disse que abre um precedente perigoso. Porque aí todo e qualquer condômino que se sentir lesado pela convenção de condomínio no seu direito subjetivo de dizer, olha, a convenção, então agora isso aqui eu acho abusivo. Então vai se sentir no direito de acessar o judiciário. Nesse sentido. Gláucia? E o direito te permite isso. Na sua individualidade, você tem o direito de buscar, já que existe essa discussão. Isso que é bonito do direito, não tem nada. Então, É o direito constitucional Adapte, da ação, né? adapte. Inclusive, né? a ideia é, busque, na sua realidade, adequar-se, conversar, busque esses 2 terços, adapte para uma nova realidade. Enquanto isso não acontece, não há nada que impeça que você busque caminhos por meio do judiciário ou por outros meios de resolução para tentar Meios alternativos são até melhores, né? Eu acho que Adequados, sim, até meios porque adequados a de litigiosidade resolução do, do do conflito. brasileiro pelo CNJ divulgando a justiça em números é muito alta. Então, gente, esse foi o nosso Papo Entre Amigos. Maravilhoso o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa divergência. É a primeira vez que a gente diverge, né? Mas foi Divergência boa. muito interessante, divergência maravilhosa. E ficamos com vocês até o nosso próximo encontro. Até a próxima, gente. Fiquem Até com mais. Deus. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.